Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, ainda, nós trataremos sobre os pronomes, a última parte, então, sobre esse grupo de palavras, e o conteúdo, então, está lá no capítulo 12 do nosso material. Só para recapitular um pouquinho, até agora, nós estudamos sobre os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, os pronomes de tratamento, os possessivos demonstrativos, também sobre os interrogativos e os indefinidos. E o último grupo que nós estudaremos na aula de hoje, então, é sobre os pronomes relativos. São aqueles, então, que retomam nomes já expressos anteriormente no texto, com os quais ainda se mantém uma relação direta. E então é um grupo de pronomes muito utilizado também para se evitar as repetições, para que as frases, os enunciados fiquem de uma maneira mais organizada e que não ocorram tantas repetições de termos. Então aqui nós temos: procuro o livro de matemática que tem a capa verde. Então, como vocês podem ver aqui, já está sinalizado o pronome relativo, que é o que. Então, nesse caso aqui, quem tem a capa verde? O livro de matemática. Então, o que está diretamente relacionado ao livro de matemática. Faz referência a um termo que já foi expresso anteriormente no texto. Então, esse é o conceito dos pronomes relativos. Preciso conversar com os alunos que farão segunda chamada. Aqui eu também tenho o que, já em destaque, e ele faz uma referência direta aos alunos, que é o termo que está sendo, então, referenciado nesse caso aqui. Gostaria de rever as pessoas com quem conversei naquela noite. Temos aqui o quem, que é o pronome relativo, que faz referência, então, às pessoas. As crianças pararam em frente à loja onde os brinquedos estavam expostos. Então, nós temos aqui o onde, que faz referência à loja. Então, aqui nós temos 4 exemplos que mostram para nós o emprego dos pronomes relativos. Então, aqui nós temos a tabela que nos apresenta, então, quais são as palavras que fazem parte desse grupo. Então, nós temos o grupo dos pronomes relativos variáveis e temos também os pronomes relativos invariáveis. Então, no primeiro grupo, nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, como vocês podem ver, ali nós temos tanto a variação de gênero, no caso masculino e feminino, quanto também a variação de número, que é singular e plural. E, no segundo caso, no segundo grupo, os invariáveis, que são o que, o quem, o onde, o como e o quando, que não sofrem nenhum tipo de variação, independentemente do contexto em que eles estejam sendo utilizados. Então, eu vou resolver com vocês o exercício 4 da página 252, aplicando então os conceitos relativos ao pronome relativo. Então, a número 4, use pronomes relativos para unir as frases a seguir. Então, na letra A nós temos: a escola é antiga, eu estudei nessa escola. Como vocês podem ver aqui, escola é o termo que está repetido, ele está tanto na primeira quanto na segunda. E quando nós fazemos essas construções, temos que ter uma atenção especial para que esses termos não sejam repetidos. E, como eu já havia falado a vocês também, os pronomes relativos, eles têm essa função, eles têm um papel fundamental para que não aconteça, então, essa repetição.
A maneira que eu posso, então, juntar, unir essas duas estruturas e evitar a repetição é utilizando um pronome relativo. No caso, a construção poderia ser feita dessa forma aqui, na letra A. A escola em que estudei é antiga. Então, aqui nós temos o que faz referência ao termo escola. Na letra B, o vestido é de linho. Nós compramos o vestido. Então, como vocês podem ver, vestido está nas duas. Também vamos ter que eliminar uma das ocorrências. Então, o vestido que compramos é de linho. Então, aqui também o que faz referência direta ao vestido. Na letra C, o aluno estudou. O aluno não terá dificuldade para apresentar o trabalho. Então, duas vezes aqui a palavra aluno, tanto na primeira quanto na segunda. Então, nós temos que eliminar uma delas. Então, fica assim: o aluno que estudou não terá dificuldade para apresentar o trabalho. Na letra D, o menino está ansioso. O pai do menino chegará amanhã. Então, nós podemos construir da seguinte maneira: o menino, cujo pai chegará amanhã, está ansioso. E aqui nós temos um detalhe que eu já vou adiantando a vocês, que é o seguinte: quando nós temos o cujo, ele precisa estar entre dois substantivos, no caso, menino e pai. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso para vocês ainda na aula de hoje. Na letra E, a banda lançou um novo CD. Nós amamos a banda. Aqui o termo que está repetido é banda. Aparece tanto aqui quanto aqui. Então, nós podemos construir da seguinte maneira: a banda que amamos lançou um novo CD. Então, aqui nós percebemos que as estruturas elas não ficam com termos repetidos, né, e ficam melhor organizadas também. Um outro detalhe que nós precisamos observar é o seguinte, que os pronomes eles são utilizados para evitar repetições em um texto, deixando-o bem articulado. Só que nós também temos que ter um certo cuidado em relação à quantidade de uso de pronomes numa mesma estrutura. Quando, por exemplo, se usa muitas vezes a palavra que, acaba também sendo algo incorreto. Então, nós temos aqui o exemplo aqui desse trecho. Para que se evite o preconceito, é preciso que as pessoas parem de julgar aquelas que tenham um jeito diferente ou que tenham um gosto peculiar, pois aqueles que julgam todo mundo acabam que são julgadas também. Como nós podemos perceber aqui, o que já está destacado e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocorrências e não fica adequado. Nós temos que utilizar outros meios, outras formas. E quais são então essas formas? Usar pronomes, usar sinônimos, usar verbos no infinitivo, trocar que por o qual e também as suas variações, no caso, a qual, os quais e as quais, e, em alguns casos, quando for possível, também ocultar a palavra. Então, aqui nós temos o parágrafo refeito e com menos ques. Então, ele fica da seguinte forma: para evitar o preconceito, é preciso que as pessoas parem de julgar as outras por terem um jeito diferente ou gosto peculiar, pois quem julga todo mundo acaba sendo julgado também. Então, aqui podemos perceber que o texto ficou bem melhor dessa forma, dessa maneira, sem tantos ques. Em relação ao emprego do pronome relativo onde, nós temos uma particularidade que ele sempre deve ser usado
quando faz referência a um lugar. É muito comum o uso do onde em situações que não indiquem lugar, e esse uso, então, ele é incorreto. Por exemplo, aqui, ai que saudade da infância onde tudo era perfeito. Esse onde aqui não pode ser usado. Por quê? Porque a infância é um período, não é um lugar. Então, sempre deve ser usado quando fizer referência a um lugar. Gosto da cidade onde meu pai nasceu, então cidade é lugar. Moro em uma cidade onde todos se conhecem, cidade também é lugar. A casa onde nasci está diferente, casa também é um lugar. O parque onde ela se perdeu era mesmo enorme, parque também é um lugar. Sobre o pronome cujo e as suas variações, cuja, cujos e cujas, estabelece a relação entre um possuidor e um objeto possuído, ou seja, quem possui e o que essa pessoa possui. Por isso, então, ele sempre aparece entre dois substantivos. A garota, cuja voz soava como harpa, encantou a todos no recital. Então, como vocês podem ver aqui, cuja está entre dois substantivos, que são garota e voz. Comprei o livro, cujas ilustrações foram feitas por aquele muralista famoso. Aqui também nós temos o cujas, que está entre livro e ilustrações. As ilustrações, então, elas estão no livro. Só comerei os pratos cujos ingredientes tiverem procedência garantida. Aqui nós também temos pratos e ingredientes, que são dois substantivos. Ela só acerta as contas cujos resultados são pares. Aqui nós também temos contas e resultados, dois substantivos. A tarefa para vocês da aula de hoje, então, é a leitura do texto da página 251 e depois, então, vocês vão responder os exercícios 1, 2 e 3 da página 252, os 5 da página 253, o 1, o 2 e o 3 da página 255 e lembrando que o 1, o 2 e o 3 da página 255 apenas devem ser postados no AVA. Bons estudos para vocês e até a próxima!